Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem aí com vocês? Então, hoje nós vamos vão ser duas aulas, né? Agora de manhã às 9 horas e às 14 horas. Não sei se vocês acompanharam isso e receberam essa informação. Então, agora às 9 horas, nós vamos falar sobre inflamações inespecíficas, inflamação aguda e inflamação crônica. E às 14 horas, então, eu vou falar sobre uma inflamação crônica específica, que é uma granulomatose, que é a chamada tuberculose. Então, nós vamos dividir na parte da manhã as inflamações inespecíficas e à tarde a específica, notadamente, vou falar sobre tuberculose. Tá ok? Que anteriormente a gente só estava com um horário, né? Essa semana agora foi mudado para 2 horários. Então, vamos iniciar a nossa conversa sobre inflamação. O vídeo está bom para você? O áudio está bom para vocês aí? Está tranquilo? Tá tudo certo, professor. Então, tá bom. Então, muito bem. Bom, então, vamos começar com inflamação. Conversando alguma coisa sobre inflamação. Inflamação é uma reação do indivíduo para a agressão, né? Então, ela pode ser uma reação, como está a definição aqui, uma reação local, né? Ou uma reação sistêmica. Habitualmente, é uma reação local que ocorre na microcirculação. Quer dizer, então, a reação local dos tecidos vascularizados às agressões. Isso ocorre, então, na microcirculação, isto é, arteríola, capilar e vênula. Nesses 3 segmentos vasculares, arteríola, capilar e vênula. É importante a gente também frisar o seguinte, que a inflamação é um processo. Quer dizer, como é um processo, ela ocorre em várias etapas. Então, a gente vai ter que colocar para vocês as etapas desse processo, mas elas não são estanques, elas ocorrem ao mesmo tempo. Você pode estar, por exemplo, tendo uma reação inflamatória numa primeira etapa, na primeira fase dela, e, ao mesmo tempo, também pode estar acontecendo em outra fase naquela região, naquele tecido. Mas o fato é que essa reação ela sempre ocorre na microcirculação, próximo ao local da agressão. Okay? Então, essa inflamação, historicamente, ela apresenta 4 sinais cardeais, historicamente, né? Desde Celsus, que era um médico romano, que ele, em observação, você sabe que a medicina evoluiu na lei da semelhança, da similitude. Então, os sinais cardeais ou cardinais da inflamação, que sempre tem uma tradução microscópica, são esses aqui. Rubor, isto é, uma vermelhidão local, tumor, aumento, né, do volume daquela região, ou daquele tecido, ou daquele órgão, calor, existe um aumento da temperatura, dado principalmente por aumento do metabolismo local, e a dor, que sempre ocorre na inflamação. Essa dor ela está relacionada à ação de mediadores químicos em cima de felites nervosos. Quer dizer, então, você tem sempre esses 4 sinais cardeais aqui. Então, esses foram os primeiros sinais cardeais que foram descritos. Então, toda vez que tinha esses sinais, a tradução, quer dizer, o Celso começou a dizer que era inflamação. Inflamação
ele vem também de uma palavra greco-latina que é inflamare, quer dizer, pegar fogo, né? Inflamar. Então, na verdade, ele viu mais sob o ponto de vista do calor e da vermelhidão do local. Bom, anos depois, séculos depois, houve então mais um sinal, um quinto sinal. Acresceu aqueles quatro primeiros, um quinto sinal, que é a impotência funcional. Essa impotência funcional do órgão ou daquele tecido, ela é geralmente transitória, depois que a inflamação se resolve, depois que ela cura, então volta, aquele quinto sinal desaparece e volta novamente a ter a função daquele órgão. Às vezes não, às vezes essa impotência pode ser definitiva. Então, existem certas situações que depois que a inflamação ela é curada, você pode ter uma cicatrização, pode ter uma lesão mais grave e a impotência funcional permanece e perdura. Então, mas normalmente ela é transitória. Bom, então a inflamação ela tem essa finalidade. Qual é a finalidade dela? Destruir, isto é, destruir, fragmentar, diluir ou isolar os agentes lesivos. Os agentes lesivos, aqui entenda, que pode ser tanto agente biológico, agente químico, agente físico. Então, é a mesma situação da necrose, daquela agressão, daquela degeneração que depois vai levar à necrose. Então, essa inflamação, ela tem essa finalidade: destruir, diluir ou isolar os agentes lesivos, ou então também isolar e diluir ou até fagocitar células do tecido que estes últimos possam ter destruído. Então, as células teciduais, que também são destruídas, entram quase sempre em necrose ou mesmo em degeneração, a inflamação também tem esse objetivo de limpar, de fagocitar, de limpar aquela região, né? De destruir e diluir aquele material necrosado. Bom, outro axioma é esse aqui: a inflamação pode ter nela mesmo um potencial nocivo. O que significa isso? Então, a própria inflamação, que na verdade é uma reação de caráter protetor a uma agressão, ela por si só, independente do agente agressor, ela pode ter um potencial nocivo destrutivo, como, por exemplo, a artrite reumatoide e o choque anafilático. O choque anafilático é uma reação sistêmica não localizada. Você já deve ter visto isso aí, o choque anafilático, em imunologia, nas reações de hipersensibilidade do tipo 1. Então, o choque anafilático é uma reação exagerada, né? A uma agressão ou a uma hipersensibilidade, que você leva, então, o indivíduo a choque com edema generalizado, hipotensão, etc. E a artrite reumatoide está dentro do grupo daquelas doenças chamadas autoimunes, em que o próprio tecido, a própria célula, induz a uma reação inflamatória quase sempre crônica. O choque anafilático é uma reação aguda e a artrite reumatoide, por exemplo, é uma reação crônica, não aguda. Professor, o choque anafilático seria uma alergia, né? Ou não? Sim, é uma reação de hipersensibilidade, é uma reação alérgica. Não sei se vocês já viram lá na imunologia, lá com o professor Ulisses. Ele comentou com vocês sobre isso? Não? Já comentou, não, né? Ou ainda não? Nós temos 4 tipos de reação, imunologicamente falando. Nós temos aquela imunidade inata, que nasce com o próprio indivíduo, e a imunidade adquirida. A imunidade inata é a reação inflamatória inespecífica, quase sempre com o mesmo padrão morfológico que é uma reação inflamatória aguda. A imunidade adquirida
Então, ela reage quando o indivíduo já tem o quê? Ela já teve contato com o antígeno. Então, ela também reage através das chamadas reações de hipersensibilidade. A reação de hipersensibilidade do tipo 1, que eu estou falando aqui agora, que é o choque anafilático, ela ocorre quase que imediatamente após o contato do hospedeiro com o antígeno, desde que o hospedeiro já tenha sido sensibilizado previamente. Então, uma reação de antígeno-anticorpo, que desencadeia, então, o choque anafilático. As outras reações de hipersensibilidade, elas também ocorrem ou a nível humoral, através de imunoglobulinas, ou através de células, com proliferação celular. Então, essa aí é o choque anafilático. Quem perguntou aí? Alô? Quem perguntou? Fui eu, professor. Fui eu, Giuseppe. Pois, tudo bem? Esclareci, não? Ou ficou alguma Sim, dúvida? senhor. Obrigado, professor. Não, tá bom. Muito bem. Então, a gente considera o seguinte: uma inflamação, ela pode reagir ou ter um padrão morfológico na microscopia dito inespecífico, isto é, ela reage da mesma maneira, qualquer que seja o agente lesivo, aí nós chamamos de inflamação inespecífica, ou pode ter um padrão definido, que você consegue fazer o diagnóstico através da lesão. Então, por exemplo, essas lesões que nós conseguimos fazer o diagnóstico são as chamadas inflamações específicas. Quase sempre são doenças crônicas que formam o chamado granuloma, que vai ser o objeto da aula da tarde hoje, com vocês da tuberculose. Então, a reação inespecífica, ela pode ter uma fase aguda, que é uma fase na verdade, a inflamação aí, esse critério é temporal, é de tempo, né? Então, se a inflamação aguda ela acontece, ela é rápida, pode durar, como está escrito, alguns minutos, horas ou poucos dias. Quase sempre a fase inicial da reação inflamatória, que é a inflamação aguda, ela dura de 24 a 48 horas. Às vezes, prolongando um pouco mais, dependendo do agente causador. Então, por exemplo, bactérias muito patogênicas pode prolongar essa reação inflamatória aguda, ou essa inflamação aguda, e não se cronificar. Bactérias menos patogênicas têm aquela reação aguda, que é relativamente rápida, né? Então, as causas dessa inflamação aguda, como eu já falei a vocês, a mais comum delas são as bactérias, os traumas, queimaduras e agentes químicos. Aí vocês já estão vendo que engloba tudo, né? Agentes biológicos, físicos e químicos. Quer dizer, então, tudo que agride a célula, ou tudo que agride um tecido, vai ter uma reação inflamatória aguda com o mesmo padrão. É dito, então, imunidade inata, é aquela que reage da mesma forma. Adquirida são aquelas outras reações que o indivíduo já teve contato com o antígeno previamente. Então, continuando aqui. Essa inflamação ela vai se dar em algumas fases. Primeiro, a saída de líquido saída de plasma de dentro do leito vascular para o intestício, para a matriz extracelular. Saída também de proteínas, quase sempre acompanha esse líquido plasmático, e também células. Essas células, elas são, no primeiro momento, quase sempre neutrófilos, que é a primeira célula. Neutrófilos é um polimorfo nuclear, né, com grânulos citoplasmáticos neutros. Não são nem basófilos, nem eosinófilos, são neutros. Daí o nome de neutrófilos. Esses neutrófilos, então, são as primeiras células que chegam lá naquela área de lesão. Como o neutrófilo ele tem em maior quantidade no sangue periférico e tem uma vida muito curta, então ele está sempre circulando, ele mesmo entra em apoptose e depois então substituído na medula
na medula óssea. A medula óssea começa, então, a desenvolver a linhagem granulocítica, vai formar, então, os neutrófilos granulócitos. Então, a saída desse líquido das proteínas e células é conhecido como exsudação, exsudato. Então, exsudato é um líquido extracelular que contém isso aqui, olha, proteína, né? Contém células, leucócitos e também o próprio líquido, né? Esse é o exsudato. O transudato é um líquido pobre em proteínas e pobre em células. Então, normalmente, o transudato ele é mais mecânico, isto é, uma insuficiência cardíaca, por exemplo, em que aumenta a pressão venosa, pode haver a saída desse líquido, mas não a saída de leucócito. Então, chamamos de transudato. O exsudato é sempre o quê? Líquido, proteína e células do sistema sistema vascular para o intestício. Bom, esse transudato, quando ele é provocado por bactérias ditas piogênicas, principalmente os estafilococos, ou algumas outras bactérias, alguns streptococos também, forma-se, então, o chamado pus. Então, o pus é um exudato inflamatório rico em proteínas, leucócitos e restos de células parenquimatosas, ou mesmo até restos de leucócitos. Então, é uma massa, geralmente branco-amarelada, que então, ela tem essa característica. Ela tem muito resto celular, muito leucócito e muita proteína. Principalmente o quê? Fibrina. Então, ele forma aquela massa e se liquefaz. É uma necrose liquefativa. Então, pus é uma inflamação purulenta, né? Provocada por germes piogênicos. Eu? Oi? Uhum. Eu queria que eu vou terminar, Varal. Pode ser o que vocês quiserem aí, tá? O transudato é pouca proteína? Não, transudato é pouca proteína, tem proteína, mas pouca. Não, poucas células praticamente. E na verdade, vou voltar aqui, peraí. O exudato, então, ele é rico em proteínas, células e células, tá? Proteínas e células. O transudato, ele é rico, ele tem mais proteínas do que células, não tem praticamente células. O exudato é um processo ativo em que as células saem do leito vascular. O transudato não, é um processo passivo, é mais por aumento da pressão hidrostática. Então, é o caso, por exemplo, de insuficiência cardíaca. Aquilo aumenta a pressão, então você sai, aquele líquido, ele sai através do leito vascular. São o líquido ascítico, o derrame pleural, por insuficiência cardíaca congestiva, tudo isso, então, é transudato. O exudato sempre é um processo inflamatório, o transudato não. O transudato não é um processo inflamatório. Tá bom, obrigada. E, bom, então, as manifestações locais da inflamação, volto a repetir, é lá no leito, na microvasculatura. Então, ela mostra três componentes. Primeiro, alterações do fluxo vascular e do calibre dos vasos. São as chamadas alterações hemodinâmicas. Segundo, alterações da permeabilidade vascular. E terceiro, exudação leucocitária. A saída, então, do leucócito, né, do vaso para o intestício, para a matriz extracelular. Ok? Então, esses são os três fatores que são comprometidos numa inflamação. Aqui um diagrama assim, para a gente ver como é que isso acontece. Nós vamos falar com detalhes daqui a pouco disso aí. Então, é o seguinte, uma lesão qualquer, vamos colocar aqui na pele, que é o exemplo mais clássico.
Se há uma infecção bacteriana, quer dizer, uma superinfecção bacteriana, que isso é muito comum na pele, um corte, por exemplo, então o que acontece? Essas bactérias, elas vão estimular os mastócitos. É importante também salientar o seguinte, que os mastócitos são células que ficam muito próximos a leitos capilares, a vasos sanguíneos, a microcirculação. Então, sempre perto de vaso tem mastócito. O mastócito é uma célula que ele libera as chamadas aminas vasoativas, entre outros, a histamina ou a serotonina. Então, o que tem muita importância na inflamação é a histamina. A serotonina também, mas a histamina é muito mais. Então, a histamina, o que ela faz? Ela vai provocar uma vasoconstricção passageira das arteríolas, porque ela contrai o músculo liso da arteríola, seguida de uma vasodilatação. Essa vasodilatação, daqui a pouco eu vou mostrar, ela lentifica o fluxo e as células, então, os neutrófilos que estão aqui inativos, vão ser ativados também por outros mediadores químicos. Sendo ativados, eles saem da circulação, alcançam o intestino e vão até o local, né, onde está a lesão, onde está a bactéria, através de um processo também chamado de quimiotaxia. Então, quimiotaxia é a migração do leucócito, do neutrófilo, até o local da lesão, através de um atraente químico, de um atrativo químico. Então, essas bactérias ou o local necrosado libera certos mediadores químicos que vão induzir o leucócito até aquele local. Chama-se isso aí de quimiotaxia. O leucócito, então, ele vai, através de um processo um pouco mais complexo, ele vai endocitar aquela bactéria. Essa bactéria vai ficar, então, num vacúolo dentro da bactéria, chamado fagossomo. Esse fagossomo, com a bactéria já endocitada no citoplasma do neutrófilo, ou até mesmo dos macrófagos, dos neutrófilos e de macrófagos, ela vai se juntar com as enzimas lisossômicas. Então, o lisossomo vem aqui, junta com esse vacúolo, com esse fagossomo, forma-se, então, fagolisossomo. Esse fagolisossomo, então, vão liberar hidrolases ácidas, enzimas que vão o quê? Destruir a bactéria. Então, tem várias enzimas, são chamadas hidrolases ácidas, que estavam no lisossomo. Então, vai fazer o fagolisossomo e a tendência é destruir a célula. Esse macrófago também, quando estimulado, através quando ele percebe essas bactérias, então, o que ele faz? Ele, além de ter capacidade fagocítica, ele também vai liberar, né, proteínas que são chamadas citocinas. Essas proteínas também vão ter vários papéis aqui nessa inflamação. Então, citocinas, enzimas vasoativas e quimiocinas, que são também essas aqui, são proteínas que vão ser envolvidas nesse processo inflamatório, levando à dilatação, né, das arteríolas e das vênulas, provocar passagem através da parede da vênula, principalmente até o local lesado. Bom, eu vou colocar aqui para vocês os principais mediadores químicos que estão envolvidos na inflamação. Mediador químico é um capítulo à parte na inflamação. Aqui eu vou só citar. Então, mediadores químicos quase sempre ou são aminas vasoativas ou moléculas polipeptídicas ou mesmo proteínas que estão envolvidas no processo inflamatório, na microcirculação. Então, eu vou colocar aqui alguns mediadores químicos mais importantes e os locais ou as células que os produzem, a fonte. Então, vamos lá. Histamina, produzidas pelos mastócitos, lá no tecido, pelos basófilos, no sangue circulante, e pelas plaquetas. Então, essas três células produzem histamina. Prostaglandinas e leucotrienos.
As prostaglandinas e os leucotrienos são derivados do ácido araquidônico. Então, essas proteínas são produzidas também pelos mastócitos e leucócitos. É interessante que elas são produzidas a partir de fosfolipídios da membrana celular dos mastócitos. Então, tanto a prostaglandina quanto o leucotrieno são derivados do ácido araquidônico, então são considerados o quê? Proteínas lipídicas, né? Derivadas de lipídio. Ok? Então, a prostaglandina, principalmente, é muito importante na inflamação. Talvez os sintomas inflamatórios mais proeminentes, como febre, como dor, tudo isso é produzido por prostaglandina. Inclusive, tem tratamentos hoje de anti-inflamatórios para bloquear o efeito das prostaglandinas. As citocinas são proteínas produzidas por essas células aqui. As citocinas são o fator de necrose tumoral, a interleucina 1 e a interleucina 6. Então, as citocinas são produzidas pelos macrófagos, células dendríticas da pele ou dos linfonodos, onde você tem célula dendrítica, células endoteliais, lá próprio na região da inflamação, e também pelos mastócitos. Você vê que os mastócitos são células que têm se responsáveis por vários produtos. Por isso é que eles ficam muito próximos lá, naquela capilaridade, né? na rede vascular periférica, na microcirculação. Então, a citocina ela tem muita influência, principalmente na ativação de leucócitos, daqui a pouco eu vou mostrar a função deles para vocês, e outras funções também. As quimiocinas são os quimioatraentes, quer dizer, são produzidas pelos leucócitos e macrófagos ativados, ou macrófagos ativos, como nós já vimos naquele slide anterior. As quimiocinas são proteínas também que vão induzir o quê? A atração, vão atrair os neutrófilos e outras células inflamatórias até o local da lesão. É o que chama as quimiocinas, então, são responsáveis pela quimiotaxia. O fator ativador plaquetário também tem importância na inflamação por ativar principalmente endotélio vascular, as células endoteliais, produzidas pelos leucócitos e pelos mastócitos. Complemento, principalmente o C3A e C3B. Quer dizer, complemento 3, complemento é classificado de acordo com o número, né? C1, C2, C3. Então, o C3 está envolvido na inflamação. Então, quando ele quebra, quando ele cliva, vocês têm, então, o C3A e o C3B, que são complementos que se envolvem também na inflamação aguda, produzida ocorrem no plasma e são produzidos no fígado. E as sininas, que também ocorrem no plasma, produzidos lá no fígado. Então, tanto o complemento quanto as sininas são produtos hepáticos, produtos do fígado. A ação desses mediadores químicos. Então, vamos lá, um por um. A histamina, ela provoca vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e ativação do endotélio. O endotélio, a gente pode achar que ele é inerte, mas ele também é ativado numa reação inflamatória. As prostaglandinas, elas provocam vasodilatação, dor e febre. Então, a febre é provocada pela prostaglandina, dor também, prostaglandina. Ok? Os leucotrienos, só para a gente lembrar, que são derivados do ácido araquidônico, tanto a prostaglandina quanto o leucotrieno. O ácido araquidônico é um derivado fosfolipídico da membrana das células. Leucotrieno, a ação dele, aumento da permeabilidade vascular, provoca também, induz a quimiotaxia,
induz a adesão e ativação dos leucócitos. Essa adesão é a adesão do leucócito no endotélio vascular e também ativa os leucócitos. Então, são muito importantes, tanto um quanto o outro. As citocinas, tanto o fator de necrose tumoral quanto a interleucina 6 e a 1, elas provocam, essas citocinas, ativação endotelial, também aqui, principalmente provocando a expressão das moléculas de adesão do endotélio. Daqui a pouco eu explico para vocês. Vai também provocar febre, mas não tão importante quanto a prostaglandina. Anormalidades metabólicas e também a citocina pode provocar hipotensão e choque. No caso de uma inflamação aguda, principalmente em efeito sistêmico. Então, essas citocinas é que são responsáveis por isso. E as quimiocinas, elas provocam, quer dizer, vão induzir a ação delas a quimiotaxia, quer dizer, a atração dos neutrófilos para o local da lesão, e ativação também desses leucócitos. Então, os leucócitos vão ser ativados pelas quimiocinas e também vão ser atraídos pelas quimiocinas. O fator ativador plaquetário, outro mediador químico, provoca vasodilatação, aumenta a permeabilidade vascular. Você vê que a plaqueta é uma célula que tem muita importância na inflamação. Também induz a adesão leucocitária ao endotélio vascular, induz também a quimiotaxia e também provoca a degranulação dos neutrófilos. O que é isso? O neutrófilo, às vezes, além dele fagocitar aquela bactéria ou aquele resto celular que está provocando aquela inflamação, ele provoca, ele degranula e libera hidrolases, enzimas, no meio extracelular. Então, vai provocar também degranulação desses neutrófilos, okay? Principalmente neutrófilos. O complemento, ele induz a quimiotaxia, ativação dos leucócitos, eliminação direta do alvo, né? Quando vocês podem ver lá nas áreas de hipersensibilidade na imunologia, são essa eliminação direta do alvo, existe um mecanismo chamado mecanismo de ataque à membrana celular. Então, é hipersensibilidade do tipo 2. Então, você tem algumas enzimas que vão lesar a membrana celular e vai eliminar diretamente o alvo, né, através da lesão da membrana celular. E também o complemento provoca vasodilatação por estimular os mastócitos. Então, a vasodilatação do complemento é por estimulação dos mastócitos a liberar, então, histamina. E as cininas vai provocar aumento da permeabilidade vascular, contração de músculo liso, como também a própria histamina, vasodilatação e dor. Então, esses aí, que eu citei, esses todos aí, tanto a psoríase celular quanto a suação, são os principais mediadores químicos na inflamação. Existem outros de menor importância, mas esses são os principais. Bom, como eu disse a vocês, nós temos alterações hemodinâmicas, alterações celulares. Então, primeira delas, alterações hemodinâmicas. São ativadas por mediadores químicos, que nós já vimos aí, mas talvez iniciadas por mecanismos neurogênicos. Isso aí é um negócio meio discutível. Principalmente por mediador químico. Primeiro, vai ocorrer uma vasoconstricção transitória das arteríolas. Já citei a vocês lá quando mostrei aquele esquema. Logo depois, vai haver uma vasodilatação das arteríolas, que vai provocar a abertura de novos capilares. Então, primeiro, vasoconstricção, depois vasodilatação, provocando a abertura de novos capilares. Essa fase aqui vai ser responsável pelo calor e rubor.
O calor aumenta o metabolismo local. O rubor, vermelhidão, que é a congestão, a hiperemia dos vasos. Então, vai ficar avermelhado. Segue-se, então, uma diminuição do fluxo sanguíneo, como dilatou os vasos, vai haver uma diminuição do fluxo sanguíneo, tanto no compartimento arteriolar, quanto no capilar, quanto na vênula, mas principalmente na vênula. Como existe uma redução do fluxo, então você vai ver uma lentificação daquele fluxo, chegando até a parada. Essa parada, então, é chamada de estase. Então, vamos entender aqui. A hiperemia é um processo ativo, é quando a amina faz a vasoconstricção e logo depois a vasodilatação. Aumenta o fluxo local, provoca vermelhidão e hiperemia. Depois daquilo, então, o fluxo vai ficar mais lento, originando, então, a parada do fluxo, que é a estase do sangue. Depois, vai haver alteração da permeabilidade vascular, provocando a passagem de líquido para fora dos vasos, originando o edema. O edema, então, é o acúmulo de líquido nos tecidos. O edema, então, na tradução lá dos sinais cardeais da inflamação, é o que é? É tumor. Então, rubor, calor, rubor, hiperemia e estase, vermelhidão, né? Calor, aumenta o metabolismo, edema, extravasamento de quê? Da passagem do plasma, do líquido, para o espaço extracelular, para o tecido extracelular. Então, vai dar um edema. E, finalmente, vamos ter a exsudação leucocitária. Exsudação é a passagem dos leucócitos, principalmente dos neutrófilos, da luz vascular para o intestício, para a matriz extracelular. Então, essa exsudação vai ser um processo bem ativo. Os leucócitos, normalmente, numa circulação normal, eles estão inativos. Eles vão ser, quando existe inflamação, então, através de mediadores químicos, eles vão ser ativados. Daqui a pouco eu mostro como é que ele vai ser ativado e como é que ele vai sair dessa circulação. Então, o leucócito só tem atividade fagocítica fora se eles estiverem ativados. Em condições normais, eles estão inativados, estão inativos. Então, eles saindo de dentro do leito vascular para fora, eles vão ingerir os agentes nocivos, destruir bactérias e degradar o tecido necrótico e antígenos estranhos. Então, aqui eles vão tentar fazer o quê? Uma diluição e uma destruição daquilo que está causando a inflamação. Então, a sequência de eventos, né, na microcirculação, da luz dos vasos para o intestino é o seguinte. Primeiro, na luz, dentro da luz vascular. Isso aí, pessoal, ocorre sempre nas vênulas. Só existe um órgão em que você vai ter a saída do neutrófilo, né, para o meio extracelular, que não seja nas vênulas. É o pulmão. No pulmão, a saída dos neutrófilos de dentro da luz para o exterior, para o intestino, vai ocorrer no capilar. Ok? Então, lá no pulmão ocorre no capilar. O resto tudo é vênula. Então, primeira coisa, vai haver uma marginação dos leucócitos. O que é marginação? O fluxo sanguíneo normal, ele é dito axial. Então, os neutrófilos ficam mais na posição central, as hemácias um pouco mais periféricas, e no endotélio nós vamos ter plasma entre as hemácias e o endotélio. Então, quando você tem uma vasodilatação, então os neutrófilos vão ficar ativados e eles vão ir para a margem. É um movimento que você não consegue ver, né? Você não consegue diagnosticar numa lâmina,
mas você sabe que eles estão caminhando para a margem, né, para cima do endotélio. Então, o primeiro fenômeno é a marginação. Eles vão do centro para a periferia daquele vaso, daquela vênula. A segunda etapa é a rolagem ou rolamento. O que é rolagem ou rolamento? Os neutrófilos, já na margem do vaso, da vênula, eles vão começar a rolar. Esse processo de rolamento é o seguinte: é um processo que você não tem uma fixação do neutrófilo lá no endotélio vascular. Eles vão rolar através de umas proteínas chamadas selectinas. Então, a selectina, o neutrófilo tem uma selectina e o endotélio também tem uma selectina. Então, vai haver uma interação da selectina do neutrófilo ativado com a selectina do endotélio também ativado. Então, ele vai se unir, mas é uma união muito frouxa. Então, aquilo, ele une e libera, une e libera. Então, isso aí vai provocar a rolagem ou rolamento do neutrófilo. E, finalmente, os neutrófilos vão aderir ao endotélio. Aderência neutrofílica ao endotélio, através de outras proteínas de superfície do neutrófilo, que é a chamada integrina. Então, essa proteína de superfície é conhecida como integrina. Então, primeiro, selectina provoca a rolagem e integrina provoca a aderência do neutrófilo. Depois que ele adere, que ele se fixa lá no endotélio, então, através também de outros mediadores químicos, vai haver, então, a chamada transmigração. É a saída do neutrófilo para o meio extravascular, um fenômeno conhecido como diapedese. Então, diapedese ou transmigração é a saída do neutrófilo dentro do leito vascular para o interstício. E, finalmente, a última etapa é a migração, né, nos tecidos intersticiais em direção ao estímulo quimiotático. É aquela quimiotaxia provocada pelas quimiocinas, que nós já vimos anteriormente. Então, essa é a fase aguda, né, da inflamação, com presença principalmente de neutrófilos, mas também pode vir, no segundo momento, os macrófagos. Então, aqui... Oi, pode falar. Essa última parte da migração é para chegar lá na lesão? Não, chegar próximo, né? Na área mais próxima possível. Então, você, por exemplo, tem uma inflamação na pele. Vamos lá naquele primeiro lá. Você lesou a pele. Aí as bactérias, a própria destruição do tecido vai provocar a liberação de mediadores químicos, ou até mesmo as bactérias ali que fizeram infecção naquela ferida. Então, vão liberar mediador químico. Esses mediadores químicos vão agir em cima dos neutrófilos, né, provocando marginação, rolagem e aderência. Depois, os próprios mediadores provocar transmigração, lógico, vários mediadores, e, finalmente, essa migração vai ser próximo lá aonde está a lesão. Sempre que os neutrófilos aderem, quase sempre eles aderem em áreas próximas da lesão. Ok? Porque ali o gabinete, né, a liberação de mediadores é muito maior. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Obrigada. Sobre isso? Pode perguntar. Bom, aqui um diagrama, né, um vaso normal, né, num fluxo normal, axial, o eixo axial, né, o eixo, os neutrófilos estão na região central, depois as hemácias e mais perifericamente, então, o plasma. Então, isso é o normal. Aí, depois que houver um estímulo por liberação, né, de mediadores químicos, aquele vaso vai dilatar, né, vai haver uma separação das células endoteliais, também através de mediadores químicos, provocando aquela estase, primeiro aumento do fluxo, na hiperemia, e depois a redução do fluxo, a estase.
Aí os neutrófilos que estavam aqui na região axial, na região central, já ativados, eles vão migrar para a periferia. Isso aqui é marginação, eles vão margear. Mas ainda não vão se fixar, só margear, marginação. Terceiro, eles vão rolar, né? Aquelas que eu falei, aquelas ligações frouxas de selectinas, das selectinas do neutrófilo, que é a chamada L-selectina. Quando eu falo selectina de neutrófilo, eu falo L-selectina, por quê? É selectina de leucócito, L de leucócito. Quando eu falo E-selectina, é selectina do endotélio. E quando eu falo P-selectina, é selectina de plaqueta, que também tem essa característica. Então, L-selectina, leucócitos. E-selectina do endotélio e P-selectina das plaquetas. São proteínas de superfície, ok? Na membrana celular. Então, uma selectina do neutrófilo se une com a selectina do endotélio, aí é uma ligação frouxa, porque está longe ainda lá da área da lesão, então ela vai rolando até chegar próximo da área da lesão. Quando chega próximo da área da lesão, ela vai se fixar ao endotélio, através de uma outra proteína de superfície, que é a integrina. Então, ela se fixa aqui e, através de estímulos, já está ativado, né? Através de estímulos, ela sai de dentro da luz do vaso para o exterior, através também de mediadores químicos. Quando ela cai no exterior, o local da lesão está secretando lá o quê? Quimiocinas. Então, essas quimiocinas vão atrair aquele leucócito. É chamado quimiotaxia. São estímulos químicos produzidos pelo local da lesão. Professor, Oi, pode falar. tem como você voltar só no terceiro slide de Vamos lá. hemodinâmica? A terceira parte. Aqui? Essa mesmo. É. Só para eu tirar uma foto rapidinho. Pode falar. Obrigada, tá? Você quer perguntar alguma coisa? Não, só para eu tirar uma foto mesmo. Muito Não, obrigada. depois disso aí eu vou mandar lá pro AVA, tá? Ah, então tá. Pro Obrigada. AVA. Depois pode acessar o AVA lá, vai ter o inteirinho lá para vocês. Possivelmente eu vou mandar isso amanhã, tá? Tá, muito obrigada. Vou continuar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ele magiou, ele aderiu, fez a aderência pela integrina, ele fez a diapedese, a transmigração, né? Ali já está vendo que ele está saindo entre os céus endoteliais, caiu no intestino, fica meio bobo aqui, meio solto. O que acontece? Aqui tem muito líquido, muito edema. Por quê? O plasma saiu também. Quando o plasma sai, ele também carrega o quê? Fibrinogênio. Então, esse líquido extracelular, extravascular, desculpe, melhor dizendo, ele é rico em plasma, rico em fibrinogênio, que o fibrinogênio, então, vai se transformar em fibrina. Então, existe uma rede de fibrina fora do vaso, que vai facilitar o quê? A migração do neutrófilo. Quando ele cai, então, aqui, ele é atraído pelas quimiocinas, ou quimioatração, até o local da lesão. Então, aqui eles já estão migrando para começar a fazer, então, o seu processo lá de destruição das bactérias ou das células, dos restos celulares. Ok? Até aí tudo tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos falar agora rapidamente sobre neutrófilo. Neutrófilo é a célula que tem maior quantidade no sangue, né? Eles têm esses grânulos aqui, que na verdade são os lisossomos, que são ricos em proteases e enzimas. O que vai acontecer? Os neutrófilos, eles podem, através de uma lesão na sua superfície, liberar essas proteases, essas enzimas que estão aqui, e provocar também lesão no intestino. Ou eles podem fagocitar, como já falei a vocês, o resto celular,
ou bactéria principalmente, ela vai formar um vacúolo, vai endocitar, né, aquela bactéria, formar um vacúolo, que é chamado de fagossoma. Fagossoma é o vacúolo que contém a bactéria. Esses lisossomas, então, vão aderir àquele vacúolo, aquele fagossoma, vai liberar aquelas enzimas, né, proteolíticas, as hidrolases principalmente, dentro daquele fagossoma. Vai formar, então, um fagolisosoma para destruir as bactérias. Aí vocês imaginam o seguinte, uma bactéria muito patogênica, o neutrófilo vai fagocitar, destrói, fagocita, destrói, mas, na verdade, a bactéria vai acabar destruindo o próprio neutrófilo. Então, quando começa a destruição de neutrófilo e aquela bactéria começa a destruir muitas células daquele órgão, daquele tecido, nós vamos ter então, o quê? A inflamação purulenta, a presença de pus. Então, pus é muita quantidade de neutrófilo, muita proteína, né? E muito resto celular, até dos próprios neutrófilos, provocando, então, aquela massa amarelada que a gente conhece como pus, que nada mais é do que um exemplo de necrose liquefativa, que ela se liquefaz, o tecido se liquefaz. Aqui, como é que a gente vê o neutrófilo ao microscópio, para a gente comparar com o tamanho da hemácia, ele é cerca de 3 a 4 vezes maior do que uma hemácia. Então, ele é todo granulado. Quando eu falo neutrófilo, é que esses grânulos não se coram nem por corante ácido, nem por corante básico. Quando ele se cora por corante ácido, então eu tenho o eosinófilo, que é uma outra célula. Quando ele se cora por corante básico, ele tem o basófilo. Então, vamos entender. O basófilo também é um leucócito que contém grânulos. Nós chamamos de granulócitos. Então, os granulócitos são leucócitos que contêm grânulos. São 3 tipos de leucócitos granulócitos. O neutrófilo, que tem maior parte no sangue periférico, o eosinófilo, que tem grânulos eosinófilos aqui no citoplasma, e o basófilo, que eles se coram mais de maneira básica. Então, os grânulos são basófilos. Bom, o neutrófilo, esses grânulos têm enzimas proteolíticas, principalmente as chamadas proteases ou hidrolases. Os eosinófilos não têm essas enzimas proteolíticas. Eosinófilo é induzido por uma reação mais de doença subaguda ou crônica, principalmente por alguns tipos de agentes mais especiais. Por exemplo, por parasitas, né? Vocês veem o seguinte, quando você faz um exame de sangue, que você tem uma eosinofilia muito grande, muito eosinófilo, então você pensa principalmente em parasitose. Em criança, então, fez hemograma com excesso de eosinófilo, você pensa em parasitose. Principalmente plaquetinha, Oi? Tá. Os basófilos têm menos número. O basófilo é muito pouco. O basófilo, o que contém o grânulo do basófilo? Contém histamina e serotonina, que ele é igual ao mastócito. Com a dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, são essas 3 células que a gente tem mais na circulação. Então, o neutrófilo tem maior quantidade. Aqui, ele está inativo. Ele só vai ser ativo se ele for induzido por quê? Por mediador químico, para chegar lá na periferia, né, da vênula, fazer a rolagem, o rolamento e depois a fixação e a diapedese. O neutrófilo, esse neutrófilo, ou melhor, o eosinófilo, desculpa, o eosinófilo é mais comum, como eu já disse, em infecções crônicas, dado principalmente por parasitas, por macroparasitas, por fungos, né? E também eosinófilos aparecem muito na chamada hipersensibilidade do tipo 1 tardia,
Então, por exemplo, o indivíduo tem uma alergia, como perguntado no início aí. Quer dizer, identificou um alergeno. A rinite alérgica, por exemplo. Então, a pessoa tem uma alergia alérgica à poeira. No primeiro momento, não tem nada. Agora, se ele desenvolver uma imunidade adquirida, ele vai desenvolver o quê? Ele vai desenvolver uma alergia, uma hiperergia a determinados alergenos, né? Então, se você examinar, por exemplo, uma biópsia de um nariz, de uma mucosa nasal, em que o paciente tenha rinite alérgica, então você vai ver presença de muitos eosinófilos, porque essa célula sempre acompanha ou infecções, ou melhor, infestações parasitárias crônicas ou alergias, ou reações de imunidade do tipo 1 tardia. Aqui está o eosinófilo, é um pouco menor que o neutrófilo e os grânulos deles são eosinófilos. Eosinófilos quando cora pela eosina, por isso é que chama eosinófilo. São corantes ácidos, grânulos ácidos. E os basófilos, basófilos. Então aqui, pessoal, aqui um diagrama, um esquema, né, de uma situação dentro de uma vênula, em que tem uma área com inflamação, uma injúria aqui embaixo, uma lesão, e aqui, então, o vasinho vai vindo. Primeiro você tem uma vasodilatação, uma vasoconstricção arteriolar fugaz, muito rápida, né? Depois você tem uma vasodilatação arteriolar, capilar e venular. Os neutrófilos vão ser ativados para aqueles fatores todos que nós já vimos lá atrás. A ativação dele na sua superfície vai começar a expressar aquelas selectinas, aqui L-selectina, selectina de neutrófilo ou de leucócito. Então, ele vai migrar, vai haver o quê? Vai haver uma migração para a periferia. Como é que chama isso? Quando a gente, no primeiro momento, que ele está lá na região axial, é marginação. Ele vai para a margem, então vão ficar mais na margem. Enquanto isso, o vaso vai dilatando. Já que ele está ativado, ele vai integrar com a selectina do endotélio, que é a S-selectina. É uma ligação frágil, aí ele liga e desliga. Depois ele vai rolando aqui, pega outro, vai rolando e vai rolando. Sempre ligando uma selectina do neutrófilo com uma selectina do endotélio. Okay? Esses receptores endoteliais é a selectina do endotélio, é a selectina. Aí ele vai rolando, vai rolando, vai rolando, até chegar próximo àquele sítio de injúria. Então, ele vai se fixar. Por quê? Através também de estímulos quimiotáticos, ele vai expressar a integrina, em vez da selectina só. Então, a integrina vai fazer a integração do neutrófilo com o endotélio, com a superfície endotelial. Quando ele entrega, ele para. Antigamente, a gente chamava isso de pavimentação leucocitária. Por quê? Ele ficava todo mundo parado, pavimentando aquela luz vascular. Quando ele parou, integrou, aí ele vai transmigrar através também de estímulo quimiotático. Então, ele vai sair por diapedese ou transmigração até o local da injúria. É assim que a coisa funciona. Ok? Está claro isso aí, pessoal? Ficou alguma dúvida? O professor, Oi, eu não entendi o que significa essa ligação fraca, quando une e desliga, une e desliga. Sim, são ligações diméricas, né, entre as moléculas que não são ligações muito intensas, são fracas, elas são frágeis. O fluxo vascular, ele vai desfazer essas ligações. Então, desfazendo, ele vai rolando, entendeu? Que, lógico, aqui você tem uma estase, mas sempre existe um certo fluxo sanguíneo aqui. Então, ele vai, como ele é fraca essa ligação, ele vai rolando, vai se desfazendo e vai rolando, até chegar próximo ao local da injúria, e esse local, então, ele vai se fixar ao endotélio através
da integrina, que já também está ativada aqui. Ok? Ah, entendi. Obrigada. Bom? Então, vamos embora. Bom, isso aqui é um esquema também daquela situação da endocitose, né? Partícula estranha, né? Ou partículas bacterianas, quase sempre de bactérias. É interessante a gente também salientar o seguinte, que não só o neutrófilo tem capacidade fagocítica de formar esse fagócito aqui, esse fagossoma. Não só o neutrófilo, mas também os macrófagos. Então, existem certas partículas que não são solúveis, são difíceis dele digerir aquilo ali. Então, por exemplo, vamos explicar aqui. Paciente com gota. O que é a gota? Gota é aumento do ácido úrico no sangue. Então, a gota, aumento do ácido úrico, é uma consequência do aumento do metabolismo dos ácidos nucleicos. Vai dar, então, o ácido úrico. Aí o ácido úrico, como ele está circulando muito, ele vai começar a se depositar sob forma de cristais em alguns tecidos. Por exemplo, as articulações do cotovelo, do joelho. Então, vai depositando ali. Só que aquele ácido úrico, ele só se deposita se ele se transformar em sal. Então, ele se transforma em urato. Quer dizer, então, o ácido úrico se transforma em urato, e o urato, então, deposita no tecido. Quando ele deposita no tecido, ele vai provocar também uma inflamação. Só que, como a coisa está crônica, não vai dar uma inflamação aguda imediata. Então, você não vai ter muito neutrófilo na gota. A gota, você vai ter uma célula mais lenta, de fagocitose mais lenta, que é o macrófago. Então, o macrófago vai lá, fagocita aquele cristal de urato, faz a endocitose, faz o fagossoma, aí vem o lisossoma do macrófago, junta aqui no fagossoma, faz o fagolisossoma, só que o cristal de urato não vai adiantar nada, ele vai ficar ali. Então, nesse caso, não dilui, ele não consegue destruir. Quando não destrói, aquilo vai ficar dentro do macrófago. São as reações crônicas, que nós falamos de reações granulomatosas do tipo corpo estranho. Então, quando você tem inflamação tipo corpo estranho, sempre inflamação crônica, em que você não consegue destruir aquele corpo estranho, por fagocitose dos macrófagos. Deu para entender, pessoal? Então, a gota é um exemplo clássico, né, de uma reação crônica em que você não consegue destruir aquele corpo estranho, que são os cristais de urato no tecido. Ok? Mas vamos voltar aqui à nossa bactéria. Então, você tem aqui uma bactéria, ela foi endocitada, formou o fagossoma, mas tem que ter o lisossomo para juntar, para formar o fagolisossomo. Agora, vocês vão perguntar, mas peraí, o neutrófilo, o macrófago, fagocita assim, sem mais nem menos? Não. O neutrófilo e o macrófago, normalmente, eles têm que sofrer um revestimento aqui de imunoglobulinas. Isso é chamada opsonização. São as chamadas opsoninas, que são alguns tipos de imunoglobulinas. Então, a imunoglobulina vem aqui, forra a célula, ou reveste até mesmo a bactéria, forra, opsoniza a bactéria. Quando ela opsoniza, então, o neutrófilo vai reconhecer aquela imunoglobulina como envolvendo algo estranho. Então, ele vai lá e fagocita. Deu para entender? Então, toda fagocitose tem que ter a opsonização, seja por neutrófilo, seja por macrófago. Então, essa imagem aqui é um esquema, logicamente, mas sempre tem a bactéria ou o corpo estranho, tem que estar opsonizado por imunoglobulinas, que são conhecidas como opsoninas. Bom, vocês entenderam essa fase toda aí da inflamação aguda? Tá ok, pessoal? Tá ok. Ok. Dose, transmigração, etc, etc, etc. Bom, então agora é o seguinte.
Vamos ver alguns padrões morfológicos das inflamações. Então, o primeiro deles é a inflamação serosa. O que é inflamação serosa? É a exudação de fluidos com poucas células, poucos leucócitos. O fluido na inflamação serosa não é infectado por micro-organismos, isso aqui é importante. Então, a inflamação serosa, você não pode ter infecção por micro-organismos, por bactérias. Sempre é uma inflamação livre de bactérias. Terceiro, ocorre com bastante frequência nas cavidades serosas, isto é, pleura, pericárdio, peritônio. Quando acontece lá, é também chamado de efusão ou derrame. Só que essa efusão ou derrame pode ser tanto uma inflamação serosa, isto é, um exudato, como também pode ser um transsudato. Vocês se lembram do transsudato que eu falei? O transsudato não tem neutrófilos. Então, quando você fala, olha, esse paciente está com uma efusão pleural, aí você não sabe se aquela efusão, se aquele derrame pleural é um derrame inflamatório ou se é apenas um derrame mecânico, um transsudato. Você não sabe se é um exudato ou um transsudato. O fato que o paciente aparece do mesmo jeito. Claro, que se for um exudato, vai ter outros componentes, como febre, etc, etc, etc. Mas sempre a gente chama de derrame, você não sabe, quando você examina o raio-x, por exemplo, você não sabe se aquilo ali é um transsudato ou um exudato, se é uma inflamação ou não. Então, isso a gente chama de efusão. Então, a efusão tanto pode ser um transsudato quanto um exudato. Exemplos de inflamação serosa. Pleurite, as pleurites, pericardite, as bolhas nas queimaduras de segundo grau. A queimadura de primeiro grau é só vermelhidão, a de segundo grau forma bolhas. Ou então, em algumas infecções virais da pele, que também formam bolhas, ou vesículas. Então, essas vesículas, essas bolhas de queimadura, é uma inflamação serosa. Muito pouco componente de quê? De leucócitos. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver outro padrão morfológico. Inflamação fibrinosa. Aí, nesse caso, você já tem presença de fibrina no espaço extracelular. Vocês se lembram que eu falei? Quando sai o plasma, ele vem com fibrinogênio, que ele vai se transformar em fibrina. Então, fica fibrina lá no espaço extracelular. O exudato fibrinoso ocorre principalmente em grandes extravasamentos ou na presença de estímulos procoagulantes, por exemplo, células neoplásicas. Então, as células neoplásicas têm a capacidade de estimular a reação inflamatória do tipo fibrinosa. Essa inflamação, por ter muita fibrina, pode ser dissolvida por fibrinólise. Então, você pode administrar alguns agentes fibrinolíticos que destroem aquela rede de fibrina e você, então, pode curar ou extinguir aquele exudato fibrinoso. E também removidos pelos macrófagos, podendo ser dissolvidos, então removidos pelos macrófagos. Essa inflamação fibrinosa é característica da inflamação nas cavidades corporais. Volto a repetir, pleura, pericárdio e peritônio. Então, nós temos duas inflamações que ocorrem em grandes cavidades, serosa e fibrinosa. Às vezes é difícil você saber o que é serosa puramente ou fibrinosa puramente. Alguns juntam, chama inflamação serofibrinosa. Então, você fala lá, pericardite serosa, pericardite fibrinosa. Então, só com fibrina, mais fibrina. Ou então, serofibrinosa, tem um componente de fibrina e também de secreção serosa. Então, essa inflamação fibrinosa, se ela não for removida, pode levar a fibrose e aderência entre
as serosas. Então, por exemplo, no coração, se você tiver uma pericardite, uma inflamação do coração fibrinosa, se você não remover aquela fibrina que está lá naquela inflamação fibrinosa, ela pode se transformar em fibrose, através por estímulo de crescimento de fibroblastos. Essa fibrose, então, pode provocar aderência entre as serosas. Por exemplo, entre o pericárdio parietal e o pericárdio visceral, levando o quê? Uma redução da função cardíaca. São as chamadas cardiopatias restritivas, porque restringe o movimento do coração. Então, essa pericardite fibrinosa, é importante ela ser removida. Se não for, ela pode causar o quê? Uma aderência entre os coletos pericárdios, como também lá no peritônio. Pode haver uma pericardite com fibrose, com formação de aderência entre as alças intestinais. Vocês estão conseguindo acompanhar isso aí, esse raciocínio? Ou gerou alguma dúvida isso? Está tranquilo. Está tranquilo? Tá indo bem. Então, vamos embora. E também tem outro padrão morfológico, que é a inflamação purulenta, também chamada supurativa. Aí já acontece o pus. Então, caracteriza-se pela produção de pus. O que é o pus? Pus é um exudato constituído por neutrófilos, né? Já falei isso, resíduos de células necróticas e fluidos de edema. Então, aquilo é o pus. Restos celulares, também chamados de debris celulares, neutrófilos, enfim, forma aquele pus, aquela massa, né? E são causadas principalmente por bactérias piogênicas. Aí nós temos aqui algumas formas especiais no tecido, né, nos órgãos desse pus. Então, o abscesso. O que é um abscesso? Um abscesso é uma coleção localizada de pus. Geralmente, acontece em órgãos ou então em vísceras sólidas. Então, por exemplo, no cérebro, se você tiver uma coleção purulenta no cérebro, você vai chamar de abscesso cerebral. É uma coleção limitada em determinada região. Se for no fígado, abscesso hepático. Se for no rim, abscesso renal. Se for no tecido adiposo subcutâneo, que está limitado ali da pele até o músculo, abscesso subcutâneo. E por aí vai. Então, abscesso é sempre uma coleção purulenta localizada e quase sempre em um órgão sólido, um órgão parenquimatoso. Empiema. Empiema também é uma coleção purulenta, igualzinho ao abscesso, só que tem uma diferença. O empiema, ele é limitado por fibrina. Então, o empiema ocorre principalmente em cavidades corporais, principalmente no pulmão ou na pleura. Então, quando acontece uma coleção purulenta na pleura, delimitada por fibrina, então você chama de empiema. Quando é delimitada por fibrina, aquele empiema não sai daquele local. Então, você chama de empiema pleural. Então, o empiema, se você tiver o empiema próximo ao lobo inferior do pulmão direito, por exemplo, então ele não sai, não se movimenta. Agora, se aquela coleção purulenta se movimentar, se não tiver com muita fibrina, então aquele pus pode ir para um lado ou para o outro. Aí você chama, então, de piotórax. Empiema, então, coleção localizada em órgãos serosas ou então órgãos ocos. Então, vamos lá. Uma vesícula biliar. Quando tem uma coleção purulenta dentro da vesícula biliar, você não chama de empiema de vesícula biliar. Você não chama de abscesso de vesícula biliar. Você chama de empiema da vesícula biliar. Empiema vesicular. Agora, se você tiver uma coleção purulenta, não na luz da vesícula, mas na parede da vesícula, uma pequena área ali com a coleção na parede, aí não é mais empiema, é abscesso. Abscesso de parede. Deu para entender, pessoal?
A diferença de um para o outro? Hein? Então, tá bom. Deu sim. Então, tá bom. Então, vamos continuar. E temos também um outro padrão, que são as úlceras. O que são úlceras? Úlcera é defeito local ou escavação da superfície de um órgão do tecido com perda do tecido necrótico inflamado. Então, a úlcera sempre tem perda do tecido necrosado e inflamado. Forma-se uma úlcera. Então, ela sempre tem ali uma reação inflamatória no fundo daquela úlcera ou até mesmo a proliferação de fibroblastos, etc. Então, é sempre uma escavação, tá? Com o tecido vazio, né? Que ali teve um material necrótico inflamado. Os locais mais comuns de úlcera é na mucosa oral, no estômago, as famosas úlceras pépticas, intestinos, várias colites ulcerativas. Tem uma colite ulcerativa que tem várias úlceras no intestino. Trato geniculurinário também pode ter úlcera de glande, né? Úlcera da bexiga, pele, muito comum ter úlcera em pele. Tem várias patologias que provocam úlcera. E também no tecido subcutâneo. Mas também pode provocar úlcera por perda daquele tecido necrosado. Agora, algumas fotos aí de órgãos com inflamação. Eu só não falei para vocês o seguinte: a inflamação sempre você coloca o sufixo IT. Então, hepatite, inflamação do fígado. Nefrite, inflamação do néfron. Colite, inflamação do cólon. Enterite, inflamação do intestino delgado. Por aí vai. Muito bem. Esse aqui, por exemplo, é uma hepatite provocada por vírus da hepatite B. Na fase aguda desse vírus, sempre o fígado está inchado, está demasiado, extravasa muito, tá? Uma diferença que a gente, depois eu vou comentar quando falar em inflamação crônica, é que os vírus da hepatite, os vírus hepatotrópicos, quase todos os vírus, eles não provocam o afluxo de neutrófilos, e sim afluxo de linfócitos. É diferente, mesmo na fase aguda. Ele não provoca fluxo de neutrófilos, mas de linfócitos. Uma apendicite aguda, é muito comum, toda hora a gente vê isso na prática clínica. Apendicite aguda, alguns chamam até de apendicite catarral. Por quê? Porque destrói principalmente a mucosa. Então, quando destrói a mucosa, seja aqui no apêndice, seja no intestino, a porção mais interna é chamada, então, de apendicite aguda catarral. Se essa inflamação vier para cá, nós vamos ter também uma peritonite, provocada por isso aqui. Tá bom? Aí, a apendicite aguda catarral só envolve a mucosa. A submucosa está preservada. Glomerulonefrite também. Pode ter abscesso renal. A glomerulonefrite ou a pielonefrite, quase sempre obstrução do ureter. Aqui, endocardite infecciosa, né, bacteriana. Nós temos dois tipos, a endocardite aguda e a subaguda. Todas as duas provocadas por bactérias. Então, você sempre tem aquela reação inflamatória. E aqui, uma peritonite. Você vê que a peritonite aqui é uma peritonite purulenta. Isso aqui é pus. Então, quase sempre as peritonites, ao contrário das pleurites, são quase sempre purulentas. Por quê? Se dá, às vezes, por perfuração de intestino, destruição do apêndice, etc. Então, é comum a gente ter peritonite purulenta. Quando você tem isso aqui, é gravíssimo. Às vezes eu passo isso aqui, é foto de necrópsia, né? Vocês estão vendo aí o abdômen aberto. Esse cadáver morreu por peritonite. E aqui, um abscesso. A mama, por exemplo, principalmente na época de gravidez, é muito comum a mulher desenvolver reação inflamatória da mama, as chamadas mastites. Então, às vezes, a bactéria penetra pelo mamilo
né, pela areola em cima, pela papila, penetra nos seios mamários, subareolares, e vão, às vezes, até determinados ductos mamários. Então, eles bloqueiam, reagem, as bactérias estão ali, provocam, então, uma inflamação localizada, que é o abscesso. Esse abscesso mamário também, ele pode se dar por trauma, ou por infecção direta de bactérias, ou por trauma. Tá bom? Sempre formando essa reação localizada. Ok, pessoal? Vamos passar, eu não vou demorar muito não, já estamos com 1h30 de aula, 1h20. Vamos falar aqui sobre inflamação crônica e mais tarde, na aula da tarde, eu coloco mais essa inflamação crônica, mais com a granulomatose. Então, o que é a inflamação crônica? É aquela que persiste por semanas, meses ou anos. Então, a cronicidade é temporal, ao longo do tempo. Ela pode se seguir, essa inflamação crônica, uma inflamação aguda, pode ser devido também à persistência do estímulo inflamatório. Quer dizer, então, ela pode seguir a inflamação aguda por persistência daquele estímulo inflamatório. Pode também ser devida simplesmente a ataques repetidos de inflamação aguda. Você tem uma inflamação aguda, melhora, depois tem outra, não se cura direito, não toma direito o remédio, volta a bactéria a agir, outra inflamação aguda, então aquilo vai se cronificando. Sempre com febre, dor e tumefação. Inchaço é o sinal cardial da inflamação, que é o tumor. Ela pode começar de maneira insidiosa, com uma resposta lenta, que nunca adquire características de inflamação aguda, ocorrendo, por exemplo, na artrite reumatoide, bronquite crônica e tuberculose, que vai ser o motivo da nossa aula da tarde. As células que caracterizam a inflamação crônica são os linfócitos e os plasmócitos. Aí a gente já deduz o seguinte, que essa reação inflamatória crônica quase sempre já é uma reação de hipersensibilidade adquirida, imunidade adquirida, né? Com linfócitos e plasmócitos. Aqui o linfócito, em relação às hemácias, muito menor. Nós não sabemos aqui se é o linfócito B ou se é o linfócito T. Se for linfócito B, ele vai se diferenciar em plasmócito. Se for linfócito T, não se diferencia em plasmócito. Esse aí é o plasmócito originado do linfócito B. O plasmócito é diferente porque ele tem muita imunoglobulina. Produz muita imunoglobulina. Ou IgG ou IgM. Às vezes até IgM. Aqui nós temos um exemplo aí de inflamação crônica, de uma vesícula biliar. Houve uma dilatação com presença lá de material necrótico e depois se perpetuou, se tornando crônico. Na vesícula é muito comum você ter uma inflamação crônica por presença de cálculos. Os cálculos de sais biliares. Eles se precipitam na vesícula biliar. Então, impedem a saída da bile e provocam também irritação na mucosa, levando, então, a processos repetidos de inflamação aguda, formando, então, uma reação inflamatória crônica. Aqui, esse slide sai um pouco fora, é uma pericardite fibrinosa aguda, mas ela pode se cronificar e formar, então, aderências, formar fibrose com aderência dos folhetos. Aqui, um caso de um coração com infiltrado linfocitário, caso de uma miocardite crônica, só infiltrado linfocitário. Aqui, um outro caso de uma inflamação crônica. Isso aqui já é uma febre reumática, um nódulo de Aschoff, que é constituído por linfócitos e por macrófagos. Então, inflamação crônica, linfócito, plasmócito e macrófago também. Então, isso aqui é o nódulo de Aschoff no coração. Aqui, uma inflamação crônica da pele, que já está envolvendo aqui o tecido celular, o tecido adiposo subcutâneo. Vocês observem que é só
linfócitos e plasmócitos, pode ter também macrófagos. Aqui uma dermatite, que é muito frequente, um eczema ou uma dermatite crônica, em que você tem uma exudação principalmente de linfócitos no interstício. Então, processo inflamatório crônico, presença de linfócitos. Aqui, a microscopia daquela vesícula. Vocês têm aqui o infiltrado linfocitário na mucosa da vesícula biliar. Aqui, uma inflamação crônica, já essa é uma inflamação granulomatosa, não tem só linfócitos, mas já tem células gigantes, macrófagos, predominando o quadro. Então, uma tireoidite crônica, chamada de Dequerben. Aqui, uma tuberculose, nós vamos falar mais tarde sobre isso, que você tem uma cronicidade com linfócitos, macrófagos e essas células gigantes aqui, que depois a gente comenta à tarde. E aqui, para a gente encerrar, só para recordar os componentes da inflamação, tecido conjuntivo são os mastócitos próximos ao vaso, os macrófagos ficam aqui também, eles recebem os sinais e transmitem aqui para provocar quimiotaxia, e fibroblasto também numa fase de cura. Vocês, além disso, na matriz extracelular, nós temos fibras elásticas, colágenas e proteoglicanos. Temos os vasos, que você tem neutrófilo, né, plaquetas, plasmócitos e linfócitos aqui. Aqui monócito. E temos as proteínas solúveis no meio extracelular, que nós temos um complemento, o sistema sinina, as sininas, a cascata da coagulação, etc. E aqui, para a gente fazer um quadro final, agressão, mediadores, inflamação aguda. Se a inflamação conseguir acabar, resolve-se, cura. Se não, pode formar um abscesso ou então curar. Essa cura pode se dar por regeneração do tecido ou por cicatriz. Então, ela pode vir daqui para cá. E aqui também, essa inflamação aguda, ela pode evoluir para a inflamação crônica, se for repetidas, né? Para a inflamação crônica. Ou agressão, ela pode, através também de mediadores, ir direto para a inflamação crônica, no caso de viroses. Então, as viroses, quase sempre, ela se cronifica, pode ser a fase aguda, mas sempre com presença de linfócitos. Ok? Então, pessoal, era só isso aí que nós tínhamos para hoje. Agora, hoje não, agora de manhã. Vocês têm alguma dúvida? Está tudo tranquilo? 1h30 falando, e vocês 1h30 escutando, está todo mundo cansado. Tranquilo, professor. Tudo certo, Tá professor. tudo certo, prof. Tá bom, pessoal. Tudo certo, professor. Vocês já colocaram aí o nome de vocês e a matrícula? Não, Ainda não, podemos professor. colocar? Pode colocar que é para frequência. Eu vou dar 10 minutos, tá, para vocês colocarem, ok? Bota no chat aí o nome e a matrícula, só isso. Depois que eu terminar, eu pego pelo chat, eu pego para dar presença para vocês, tá? Ok? Então, vou deixar ainda gravando, porque se eu desligar agora, eu perco a frequência de vocês, tá bom? 10 Tá minutos. bom, aí 2 horas a gente retorna, né? 2 horas você retorna para a gente para a aula de tuberculose. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Até mais tarde. Vou mutar aqui meu microfone.